Muito bom dia a todos, que Deus nos abençoe no meditar de sua palavra, amém. Queridos irmãos, com toda certeza há poucas coisas no mundo que são tão tocantes, tão sublimes e capazes de causar piedade no ser humano quanto uma mãe que grita por socorro por causa de seus filhos. Normalmente, não importa onde nós estejamos, se nós vemos uma mãe nessa situação, nós somos sim impelidos a ajudá-la, se possível, e ajudar também os seus filhos. O estranho é que essa regra se aplica a todos nós, mas parece que não a Jesus. Pelo menos não à primeira vista. No texto do Evangelho de hoje, nós temos um Jesus que não é o nice guy, não é o cara legal que costumeiramente se pensa por aí. O cara que aceita tudo, que fica feliz com tudo, que concorda com tudo. Na verdade, este Jesus também prega a lei, também diz não e também fica em silêncio. No entanto, nós bem sabemos que todas as atitudes de Jesus sempre têm um motivo e ele nunca dá um ponto sem nó. Mesmo que o texto de hoje nos cause bastante estranheza, podemos extrair dele diversos ensinamentos que se aplicam à nossa vida. Mas é importante nós sempre olharmos para este texto como uma peça de um quebra-cabeça muito maior, que se encaixa perfeitamente. Vejamos que um pouco antes deste texto do Evangelho que nós lemos, no próprio capítulo 15, lá no inicinho, Jesus está justamente discutindo com fariseus e mestres da lei a respeito do que é puro e impuro. Para estes mestres, então, as tradições judaicas eram extremamente necessárias e quem não as seguisse era impuro. Jesus, debatendo com eles, acaba por chamá-los de hipócrita e se retira dali. Ironicamente ou não, ele vai justamente para uma região impura, uma região fora de Israel, a região de Tiro e Sidom. E lá ele encontra uma mulher impura, uma mulher cananeia. Os cananeus, se nós lembrarmos bem do Antigo Testamento, são aqueles inimigos do povo de Israel que marchava pelo deserto, aquele povo que Israel deveria expulsar da terra de Canaã para então tomar posse da terra prometida. No caso do texto de hoje, nós não podemos ter certeza se essa mulher de fato é uma descendente da tribo de Canaã ou se ela simplesmente era chamada de cananeia por ser de fora, por ser pagã, porque isso também era um uso do termo. E por curiosidade, a única vez que aparece esse termo no Novo Testamento é aqui neste texto. Bom, a situação dessa mulher não poderia ser pior. Ela era impura aos olhos dos fariseus e mestres da lei, ela era pagã e ainda por cima tinha uma filha endemoniada. Uma situação que não tinha muito para onde correr. Mas nós sabemos que ela tinha ali pertinho um templo do deus Exmun, que é o deus pagão da cura, onde ela podia ir lá pedir socorro. No entanto, mesmo sendo talvez um pouco mais longe, ela ouve falar desse tal de Jesus e prefere ir até ele. Chegando lá com o desespero próprio de uma mãe que tem o seu filho sofrendo, ela clama por Jesus. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou, em grego, como nós bem conhecemos, um pouco diferente, mas mais ou menos como Kyrie eleison, Senhor, tem misericórdia. E Jesus imediatamente a atende. Opa, não foi bem assim que aconteceu. Jesus testa a fé dessa mulher. Ele fica em silêncio. A ponto dos discípulos se incomodarem com aquela situação e pedirem para Jesus, olha, manda embora essa mulher, ela está gritando aqui, está nos incomodando, ela vem atrás da gente, despede ela. Lembra um pouco quando Jesus estava prestes a fazer a multiplicação dos pães e peixes e os discípulos também chegaram e disseram para Jesus, manda embora essa multidão antes que comece a ficar com fome e comece a nos incomodar, quem sabe. Ao que parece, como bons seres humanos, os discípulos não sabem muito bem como lidar com pessoas em dificuldade. Mas Jesus ele também não atende o pedido dos discípulos e resolve então que vai falar. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que duro golpe para esta cananeia, afinal de contas ela não é de Israel. Talvez muitos de nós nessa situação viraríamos as costas, insultados, reclamando desse nacionalismo exagerado e arrogante. Ela, no entanto, sendo uma mãe que vê a sua filha sofrer, não se abala. Senhor, me ajude, pede ela novamente.
E Jesus então lhe responde com um ditado bastante conhecido naquele contexto: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, se referindo ao fato de que ele não poderia sair do povo de Israel, que é onde ele tinha sido enviado, e começar a atender e fazer obras em outros lugares. Novamente, o esperado aqui é que essa mulher se sentisse insultada e fosse embora. No entanto, ela permanece. Ela não questiona os propósitos de Deus em enviar Jesus a um povo específico. Ela não sabe o porquê disso tudo, mas o que ela sabe é que ela tem uma filha em casa que está sofrendo e precisa de um socorro que só aquele homem, o filho de Davi, poderia dar a ela. Por isso, ela não se abala. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Com uma resposta muito humilde e muito sábia, ela convence Jesus de sua fé. Mulher, que grande fé tu tens, seja feito como queres. Como eu disse, ela não perdeu tempo aqui dizendo que era igual a qualquer outro ser humano. Ela não ficou debatendo os planos de Deus, ela aceitou aquilo que lhe foi imposto e demonstrou uma grande fé ao entender que apenas uma migalhinha da misericórdia de Jesus lhe bastava. Meus irmãos, obviamente Jesus já sabia do desfecho dessa história, mas se ele tivesse atendido a mulher no seu primeiro pedido, nós não teríamos um texto tão lindo sobre o qual meditarmos. E não nos enganemos, embora esta mulher aparentemente tome certo protagonismo na história, o foco do texto é e sempre será a misericórdia de Deus para com a humanidade. E olhando para esse episódio, alguns ensinamentos me vêm logo à cabeça, e eu quero enumerar pelo menos 2. Primeiro, é um sentimento. Eu sinto gratidão. Gratidão porque Deus ampliou o plano da salvação para toda a humanidade. Embora Israel, de fato, inegavelmente tenha sido o povo escolhido por Deus, hoje eu e vocês fazemos parte de uma nação que é santa e não pode ser medida geograficamente, nem restrita a um país ou a um nome. Tanto é assim que Jesus confirma isso. Ao cumprir sua missão aqui na terra e ir embora aos céus, ele fala aos discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo, eu encontro consolo nesse texto. Porque eu entendi que a fé ela não nos faz poderosos, mas ao contrário, ela nos faz dependentes. A grandeza da fé daquela mulher não estava em vencer um debate de argumentos com Jesus, mas sim no fato dela saber da sua incapacidade de resolver a sua situação. Assim, meus irmãos, ter fé não é poder bater no peito e dizer para Deus: olha, eu tenho fé, então tu me deves isso. É saber que qualquer migalhinha da graça de Deus nos basta e alimenta a fome mais terrível que há. Por isso, a nossa fé não nos traz superpoderes. A fé não é um amuleto mágico que eu posso usar contra doenças, como o coronavírus, como ouvimos falar bastante, porém quem tem fé não pega corona. A fé não é isso. A fé também não nos livra de sofrimentos aqui neste mundo. Na verdade, ter fé é ter um relacionamento com Jesus. Um relacionamento com aquele que, ao ver os seus filhos sofrerem nas mãos do pecado, fez a única coisa que era possível para salvar a vida deles, mesmo que para isso a sua própria vida devesse ser tirada. Cristo, ele foi até a última consequência da sua misericórdia. Mas não parou por aí, ele ressuscitou. E por causa disso, agora, nós também podemos chegar diante dele e clamar a uma só voz: Kyrie eleison, Senhor, tem misericórdia de nós. E não tem pedido mais profundo e necessário do que esse. E isso, meus irmãos, isso não é pouco. Na verdade, é tudo o que nós precisamos. Amém.